Prezados amigos e irmãos que estão no meu Facebook, vamos tentar hoje clarear bastante essa questão da ressurreição. Ressurreição do ser humano, sendo ele crente ou não, e ressurreição de Cristo. Bem, no que diz respeito à ressurreição do ser humano, o ser humano que não tem se entregado a sua vida para Cristo, ele não ressuscita na vinda do Senhor. E nem terá seu corpo mudado, continuará com esse corpo e ficará aqui na terra quando acontecer a vinda do Senhor. O ser humano que não tem Cristo, ele vai enfrentar a ira de Deus, ele vai ter um acerto de contas com Deus. Aqueles que já morreram, que não se acertaram com Cristo, eles só ressuscitarão depois de 1000 anos. Não ressuscitarão agora, na vinda do Senhor. Eles vão ressuscitar após 1000 anos e aí serão julgados conforme as suas obras. E o ser humano que estiver vivo na vinda do Senhor e não aceitou a Cristo, ele continuará aqui, vai ter sua vida normal, porém tendo que enfrentar a mão forte de Deus, de uma maneira muito forte. Coisas terríveis ele vai enfrentar nesse mundo. E o ser humano que se entregou a Cristo, ao ser humano que se entregou a Cristo e veio a falecer antes da vinda do Senhor, os mortos em geral, que tiveram uma vida, tiveram resolvida a sua situação com Deus, que aceitaram o sacrifício do Senhor, esses, na vinda do Senhor, ressuscitarão primeiro e receberão um corpo glorioso, que nada, absolutamente nada, tem a ver com o corpo físico que eles tinham. Eles vão receber um corpo glorioso como o corpo de Cristo. E aqueles que estiverem vivos na vinda do Senhor, esses serão arrebatados num abrir e fechar de olhos. Perderão seus corpos físicos atuais e receberão um corpo glorioso, um corpo espiritual glorioso. Isso é claro demais, claríssimo nas Escrituras. Não vai haver transformação. Esse corpo não vai ser, num passe de mágica, transformado num corpo perfeito. Não. Esse corpo nosso volta à terra. Isto é um princípio sagrado. Está lá em Gênesis. Vamos ver? Gênesis 3:9. Vamos ver. Gênesis 3:9. Ou melhor, 3:19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, esse corpo volta ao pó. Isto é um princípio sagrado, né? Para clarear um pouco mais, Coríntios 15:50 diz o seguinte: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus.
Clareando um pouco mais, vamos em João 6,63. João 6, versículo 63. João 6, versículo 63. O Espírito, diz o Senhor Jesus, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Mas as palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. Então, esse corpo fica aqui, vai virar pó. Querem ver uma outra informação? Vamos a Mateus 24. Mateus 24, versículo 19. Vamos ao versículo 19. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. O Senhor Jesus falando da sua vinda. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. O que quer dizer isso? Esse texto me deixou muito curioso. Então eu fiquei em oração pedindo a Deus orientação e explicação sobre isso. E aí comecei a entender. Por que ai das grávidas? E das que amamentarem naqueles dias? Porque as grávidas e as que amamentarem terão uma criancinha no colo, vamos dizer. Né? Uma criancinha recém-nascida amamentando nos braços. Na vinda do Senhor, aquelas crianças serão arrebatadas imediatamente. Imediatamente. E se a mãe não for se ela for uma serva de Deus, ela será arrebatada junto. Mas se não, ela vai ter um cadáver nos braços ou um cadáver no útero, se ela for grávida, ainda não tiver dado à luz. Então, ai das grávidas, eu entendi isso. Já imaginou uma mãe, de repente, ver um cadáver nos seus braços? Ela nem pressentiu, é num piscar de olho que vai acontecer isso. Ela não deu tempo dela notar o que aconteceu. Mas ela vai estar com um cadáver nos braços. Num minuto, ela vai estar com seu filho alegre ali, amamentando. E no outro minuto, ela vai estar com um cadáver nos braços. Então, ai das grávidas. Então, não ocorre transformação do corpo físico. Essa transformação é isto. A pessoa deixa o corpo que tem e recebe um corpo glorioso. Recebe um corpo glorioso. Ainda em Mateus 24, versículo 27. Vamos ver o versículo 27. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Esse texto também me deixou bastante atento e curioso. Porque aí se ajuntarão as águias. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Simples. Na vinda do Senhor, como disse aqui, como relâmpago, acontece como relâmpago se mostra no Oriente, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Naquele instante, o corpo fica inerte no chão. A pessoa será arrebatada, recebendo um corpo glorioso, e o corpo antigo, o corpo velho, o corpo físico, fica ali no chão. E já imaginou a quantidade de pessoas que vão estar mortas? A quantidade de cadáveres que vai estar? Vai se ajuntar? Vai aparecer cadáver em tudo quanto é canto. E aí se ajuntarão as águias, como diz o texto sagrado. Mas podemos ir ainda para Coríntios. Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Diz assim, a partir do versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Entenderam o que acontece na ressurreição?
nós temos uma casa pronta, temos um corpo pronto, um corpo espiritual glorioso, que nada, absolutamente nada tem a ver com esse corpo físico. Espero então com essas palavras ter esclarecido bastante a questão da ressurreição do ser humano. No próximo vídeo vamos falar sobre a ressurreição de Cristo.